Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, senhor presidente, eu quero primeiro dizer que meu voto é favorável à abertura do processo de impeachment. Mas, dito isso, eu quero dizer que é absolutamente revoltante eu ler nos jornais e nos sites de notícias as informações sobre a montagem do governo Michel Temer. O que a população nas ruas quer é que se discuta uma melhoria da qualidade dos serviços públicos que ela recebe. Ela não quer ver o toma lá da cá que está sendo colocado, onde já está se montando uma base, distribuindo pedaços do Estado para os partidos políticos. O Estado brasileiro hoje, ele é dominado pelas máquinas dos partidos políticos, pelos grupos de interesses e pelas corporações. Nós precisamos devolver o Estado para o contribuinte. E aí eu leio nos jornais, senhor presidente, de que o vice-presidente está negociando as pastas com os partidos. Vai dar o Ministério da Saúde para o partido A, vai dar o Ministério das Cidades para o partido B. E pior, senhor presidente, está oferecendo a direção dos bancos públicos para os comandos dos partidos políticos. Ou seja, vai oferecer o Banco do Brasil para um partido e a Caixa Econômica para outro partido. Isso não é correto. Isso não é sério. E vai na contramão do que as ruas estão pedindo, do que as ruas estão dizendo. O que as ruas querem é uma nova forma de administração pública, um novo modelo de administração pública. Mas nada disso parece que está sendo discutido. Então vejo com muita preocupação o que o vice-presidente Michel Temer tinha que fazer é copiar o exemplo do ex-presidente Itamar Franco. Se preocupar em fazer um governo para a história. Mas não fatiar o governo pelas máquinas dos partidos. Não é isso que a sociedade, que o contribuinte brasileiro deseja. Com toda sinceridade. Então vai ser um governo para os agentes políticos, para as máquinas dos partidos políticos. E digo isso, meu voto é favorável à abertura do processo de impeachment. Volto a dizer o que já disse nesse plenário. Um governante, quando ele é eleito, ele deve governar. Mas isso não dá a ele o direito de ele fazer o que ele quiser. Isso não dá uma carta em branco para esse governante. Ele tem que respeitar a legislação vigente do país. E dentro dessa legislação, a lei de responsabilidade fiscal, um governo não pode gastar mais do que arrecada, a lei orçamentária anual, que inclusive está na Constituição Federal como crime de responsabilidade. O governo não pode editar decretos de créditos suplementares sem autorização legislativa. Então, meu voto vai ser favorável à abertura do processo de impeachment. Mas eu não tenho como concordar, não aceito e acho revoltante que a forma como o novo governo esteja sendo montado é nessa base de simplesmente agradar as máquinas e as cúpulas dos partidos. Não é isso que o contribuinte desse país deseja. Nós precisamos ter uma nova agenda nesse país, ter uma reforma do Estado, que devolva o Estado para o contribuinte, que introduza meritocracia no serviço público, que introduza um sistema de metas e resultados.
Nós temos no Brasil 31 ministérios e 23.941 cargos comissionados, de acordo com uma resposta formal do Ministério do Planejamento a um requerimento de informações que eu fiz como parlamentar. A França possui 4.800 cargos comissionados. Senador Regufe, uma parte quando puder, por favor. Já vou lhe conceder. Os Estados Unidos inteiro, 8.000 cargos comissionados. O Brasil possui 23.941 cargos comissionados. Ele tinha que se preocupar em fazer um governo pensando na história. É isso que esse país precisa. Não é em agradar simplesmente as cúpulas dos partidos políticos. O Estado não pode ser um fim nele mesmo. O Estado é para devolver serviços públicos de qualidade ao contribuinte. Apesar de alguns se esquecerem disso. Ouço o senador Blairo Maggi com o maior prazer. Senador Regufe, eu cumprimento Vossa Excelência pelo pronunciamento e pela hora correta desse pronunciamento. A preocupação que Vossa Excelência traz é uma preocupação também que trago no meu sentimento e uma grande preocupação, porque o governo que vem se instalar é um governo que tem que fazer a diferença, tem que mostrar a diferença para que está chegando no momento da crise ou de uma crise violenta como nós estamos tendo nesse momento. Na história da economia brasileira, eu não sou muito velho, mas eu não conheço nada parecido e para trás também eu não conheço nada parecido de uma derrocada tão grande na economia como estamos tendo nesse momento, nessa oportunidade. Então, a chegada do Michel Temer como presidente da República, obviamente, se passar o processo de impeachment, um afastamento, etc. Tal, ele terá que ser um momento ímpar na história do país. E ele terá que se colocar acima dos partidos, acima dos interesses pessoais, das corporações, e fazer um governo, como Vossa Excelência está colocando, um governo para o país, para a história do país, para mudar o país. Mas, nesse momento, Vossa Excelência está coberto de razão e disse que esse é um sentimento que eu trago no meu peito, uma preocupação que eu trago na minha cabeça. Nós não podemos perder a oportunidade que estamos tendo nesse momento de fazer uma virada na história do país, de não deixar esse país andar mais para baixo, de perdermos mais milhões e milhões de empregos que todos os meses, todos os dias nós estamos perdendo. Então, Vossa Excelência faz um discurso numa hora importante, num momento importante de alertar o hoje vice-presidente da República, Michel Temer, a partir do dia 12 ou 13, possivelmente presidente da República, de que não cometa o mesmo erro que os outros governantes cometeram até agora. Então, parabéns a Vossa Excelência, o discurso está afinado com a hora que o país pede para a mudança da história. Parabéns. Muito obrigado, senador Blairo. E lhe dizer que eu espero isso exatamente que ocorra, porque eu não posso, espero que os jornalistas que escreveram tenham pego informações equivocadas, que muitas vezes acontece e nós sabemos que acontece. Mas como foi mais de um, eu ler nos jornais que está oferecendo caixa econômica para um partido político e a direção do Banco do Brasil para outro partido, isso para mim é algo muito grave, porque eu não penso que é dessa forma que o contribuinte brasileiro gostaria de ver sendo escolhido os gestores desses bancos. Acho que ele tinha a chance de fazer um ministério enxuto, buscar pessoas técnicas, qualificadas, discutir um projeto de país, não ficar nessa discussão pequena de projeto de poder. Eu acho que o momento pede uma visão de estadista, de uma coisa para o futuro, e não dessa barganha política do toma lá da cá, de agradar simplesmente as cúpulas dos partidos. E se ele seguir o que eu estou lendo nos jornais, vai ser muito triste e acho muito grave, porque ele vai simplesmente entregar nesse momento, ao invés de pensar no futuro do país, ele vai entregar as barganhas dos partidos, um governo que poderia ser um governo para a história. Até porque ele está assumindo sem dever nada a ninguém. Então ele tem uma chance rara.
Esse país precisa de uma reforma do Estado, precisa de uma reforma tributária que reduza e que simplifique o nosso modelo tributário. Nós temos uma carga tributária superior a 36% do produto interno bruto, a maior dentre os países do mundo emergente, a maior dos BRICS, maior que a da Rússia, maior que a da Índia, maior que a da China, maior que a da África do Sul. Não é possível que todos esses países consigam dar conta das suas responsabilidades com uma carga tributária menor do que a brasileira, e o Brasil tem uma carga tributária de já 36% do produto interno bruto e ainda precisa discutir aumento de impostos. Eu não consigo compreender e aceitar isso. E discutir também uma reforma política. Esse é o momento. Ele chegar e falar, não serei candidato nas próximas eleições e vamos discutir uma reforma do sistema político. Ele poderia entrar para a história defendendo uma reforma do Estado, uma reforma tributária e uma reforma política. Agora, se ele ficar simplesmente querendo agradar as cúpulas dos partidos políticos e distribuindo os cargos de uma forma fisiológica entre os partidos políticos, é um governo mais do mesmo, é um governo que não vai avançar no que a sociedade quer nas ruas, e eu não dou 30 dias para a população estar na rua pedindo a saída desse governo. Senadora Simone e depois senador Cristóvão. Senador Regufe, antes de mais nada, dizer que é muito bom apartear os colegas nesta casa. Primeiro porque, ao vê-los na tribuna, nós temos muito que aprender com suas experiências. E a alegria maior e o sentimento de felicidade é maior quando nós fazemos uma parte, uma pessoa em quem nós acreditamos. Vossa Excelência sabe da minha admiração e apreço. Acho Vossa Excelência um dos novos quadros políticos de valores, não só do Distrito Federal, mas nacional do Brasil. Antes tivéssemos pelo menos um Regufe em cada estado deste país. Acima de tudo, independente da muita ou média experiência que tenha pela juventude, mas principalmente pela índole de Vossa Excelência e pelo idealismo. É isso que eu vejo no Regufe, quando vai à tribuna, no Regufe que está nas comissões, no Regufe que discursa, que apresenta projeto. Mas parabéns a Vossa Excelência pelo pronunciamento. Senadora Simone, primeiro agradecer as palavras de Vossa Excelência, muito carinhosas, e eu fico muito reconhecido por elas. Quero também aproveitar e dizer que eu torço que dê certo, eu quero que esse país dê certo. Eu entrei na política por um ideal. A minha caminhada ela não foi simples. Eu levei 3 eleições para conseguir ter um mandato de deputado distrital. Eu perdi a primeira, perdi a segunda, só ganhei a terceira. Tento votar, tanto quanto quando era deputado distrital, como deputado federal, como aqui no Senado Federal, sempre pautado no que é melhor para o cidadão, para o contribuinte. Eu não analiso de onde vem um projeto. Eu leio o projeto e analiso o mérito desse projeto. Se ele é bom para a população, meu voto é sim. Se não é bom para a população, meu voto é não. E eu acho que com isso eu represento bem quem votou em mim e voto por essas pessoas aqui. Agora, considero que o vice-presidente Michel Temer pode estar perdendo uma chance raríssima, que é, ao invés de oferecer à população uma nova forma de administração pública, voltar a esse jeito de administrar, onde governabilidade virou sinônimo do mais puro fisiologismo, onde é só um troca-troca e se as pessoas derem voto para ele no parlamento, é isso que vale, não interessa a qualificação da pessoa, não interessa a índole da pessoa, não interessa que projeto aquele gestor vai oferecer à população brasileira, ao contribuinte brasileiro, pelos impostos que esse paga. Senador Cristóvão. Senador Regufe, eu pedi para falar apenas para dizer como é bom ver pessoas independentes. Está tão difícil isso. Nesse fla-flu que se criou, nessa disputa de seitas, de dogmas, em que as pessoas nem falam mais línguas em comum, o português já não é mais uma língua da política. A política é a língua do PTs, do PSDBs, de cada partido, e ninguém consegue ter um idioma comum. As pessoas já não tentam convencer a ninguém, no máximo tentam converter como se fosse de uma religião para outra. É muito bom ver alguém com a sua independência e sem transigir com nada, dando a sua opinião.
porque nem partido está tendo. E isso, para mim, é um grande ativo seu hoje. Poder falar como independente de sigla, de partido e de interesses pessoais que a gente sabe que o senhor não tem, a não ser servir direitinho ao seu mandato. Fico feliz de estar escutando esse seu discurso hoje. Está faltando aqui discursos com essa independência. É importante ter políticos que discutam ideias e não que briguem por interesses, que eu acho que está meio em falta hoje na política brasileira. Independente da forma como a pessoa pensa, até porque divergir é normal, mas as pessoas deveriam estar na política mais para defender ideias, como Vossa Excelência, e não ir atrás de defender interesses, às vezes virando apenas meros corretores, de grupos empresariais e de interesses perante o Estado. Presidente Garibaldi, só para encerrar, queria concluir, eu fiz um requerimento também ao Tribunal Superior Eleitoral, solicitando prioridade no julgamento da ação de impugnação de mandato eletivo que está lá no tribunal com relação à chapa Dilma Temer. Eu penso que os que defendem novas eleições, eu acho que esse é o caminho constitucional. Eu já defendi a tese de que o tribunal julgue, até porque o tribunal tem que dar uma resposta para a população brasileira. Houve ilicitude ou não houve ilicitude no processo eleitoral? Cabe ao tribunal dizer, e eu não posso acreditar que há outros assuntos mais importantes para o tribunal julgar do que esse. Por isso fiz o requerimento solicitando prioridade nesse julgamento, até porque se for julgado após 31 de dezembro, aí as eleições passariam a ser indiretas. Talvez o sonho de alguns, mas não é o melhor para a população brasileira. Agora, isso é uma coisa e o processo de impeachment é outra coisa. Uma coisa não exclui a outra. São duas coisas distintas. O tribunal vai julgar lá no tribunal e aqui corre o processo de impeachment. E no processo de impeachment, o meu voto é favorável à abertura do processo, pelos motivos que eu já expus. Considero os fatos gravíssimos e o meu voto aqui nesse plenário será favorável à abertura do processo. Muito obrigado.